Olá, meu amigo, minha amiga, você que está em casa, talvez no trabalho, mas que encontrou um espaço para acessar agora este canal e assistir a esta programação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e que Deus te abençoe ricamente em mais esta programação. Estamos aqui no 8º programa da série que revisita as crenças fundamentais da Igreja Adventista através da leitura do livro Nisto Cremos, através de comentários sobre esses assuntos tão importantes que lá estão e que todo membro, todo aquele que estuda a Bíblia deveria conhecer mais e melhor e fazer, obviamente, as pontes, os paralelos que se dá entre tudo isso e a Bíblia, porque não há nenhum sentido crenças fundamentais sem a Bíblia. Então hoje vamos abrir muitas vezes a Bíblia, estudar a palavra de Deus à luz da crença fundamental número 8 e vice-versa, a crença fundamental número 8 à luz da Bíblia. E a crença fundamental número 8 diz respeito ao grande conflito, um termo que você certamente já ouviu várias vezes, mas que talvez não saiba exatamente do que se trata, se já aconteceu, se está acontecendo, se ainda vai acontecer, onde na Bíblia podemos encontrar referências a isso. E nós temos então agora, nesses próximos 40 minutos aproximadamente, a incumbência de estudar este assunto, este capítulo tão importante. Então, antes de abrirmos a Bíblia, antes de começarmos a falar sobre isto, eu gostaria de orar com você para que o Espírito Santo possa habitar os nossos corações, os nossos lares, para que nossas mentes possam estar decididas e, de fato, assim como os nossos corações, para que compreendamos este assunto. Oremos. Senhor bom Deus, querido, amante Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de abrir a Tua Palavra em liberdade, de fazer uso das Sagradas Escrituras e conhecer cada vez mais e cada vez melhor a Ti mesmo e a Tua missão para nós e o que Tens para nós. Que nossas mentes, que nossos corações possam agora receber a Tua Palavra. Que possamos deixar agora as coisas cotidianas e que nesses minutos subsequentes sejamos totalmente Teus, para que empreendamos todo o nosso tempo, todo o nosso conhecimento para saber mais a respeito desse tema tão importante que é o grande conflito. Ajude-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu gostaria de, nossa introdução aqui, falar sobre grandes questões, grandes perguntas existenciais que certamente passa por sua cabeça, também passa pela minha. Algo que transcende em muito as aulas de filosofia do colégio, do ensino médio, da universidade, mas que ecoam cotidianamente em nossa existência. Certamente você já parou para perguntar: de onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde vou? E eu imagino que quando você liga um noticiário e assiste sobre guerras, rumores de guerras, violências de todos os tipos, físicas, psicológicas, simbólicas, quando você percebe a pandemia que não cessa, que ainda não foi debelada, quando você nota amigos, vizinhos, parentes, quem sabe até você mesmo em angústia, em dor, em aflição, talvez você muitas vezes pare, olhe para o céu e pergunte: por que isso está acontecendo? O que estou fazendo aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Pois bem, o mundo responde de uma forma. E quando eu falo o mundo, não sendo tão generalista, eu falo aqui da filosofia contemporânea, dos filósofos da geração atual e da geração anterior, que propuseram respostas que nada tem a ver com a perspectiva da Bíblia Sagrada, mas que são respostas que aí estão, muitas das quais acabam servindo de pressuposto para algumas pessoas que tomam certos rumos estranhos em suas vidas. Jean-Paul Sartre, por exemplo, filósofo existencialista do século XX francês, simplesmente disse que a verdade
não existe. Existe apenas a verdade do homem, que é uma verdade sempre provisória, que é uma verdade que muda a cada momento, a cada geração, que não existe verdade absoluta, que não existe transcendente. Gilles Lipovetsky, outro francês ainda vivo, comenta que nós vivemos hoje naquilo que ele chama de era do vazio, uma era de pseudo-sentido, muitas vezes norteada pelo consumismo, pelas coisas que o dinheiro pode comprar. E há sempre esse vazio existencial. E as pessoas vivendo nesse vazio e não entendendo que existe um outro caminho, uma outra possibilidade, muitas vezes cometem medidas extremas e certamente desagradam e entristecem o céu, além de muitos amigos, muitos conhecidos e familiares. Quando os deuses morrem, e aqui eu faço uma metáfora, quando algumas pessoas tentam matar Deus, como já escreveu Nietzsche no século XIX, quando os deuses morrem, apenas resta o corpo, o domínio do físico, a sexualidade, a glutonaria, as violências todas. E nesse sentido, parece não haver uma esperança. Agora eu lhe pergunto, e desta vez desde uma perspectiva bíblica, qual é a resposta de Deus? Qual é o alento, o conforto que nós encontramos na Bíblia Sagrada quando nos deparamos com as grandes questões concernentes à nossa existência? Quando você abre a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, nós lemos o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui nós temos uma percepção de que nós somos criaturas, de que nós temos um Criador, que nós não vivemos por nós mesmos, que nós tivemos um início maravilhoso, não à luz de morosas evoluções ao longo de milhões de anos, mas nós tivemos um início grandioso, um início divino. Nós temos uma missão fantástica a cumprir neste nosso contexto, nessa existência. E nós temos um céu a ganhar, uma eternidade a desfrutar ao lado de Cristo. Contudo, sem Deus, nada podemos fazer. Sem Cristo, nada podemos fazer. Nós temos em Cristo um alento, nós temos em Cristo, nós temos em Deus, nós temos no Espírito Santo um início, nós temos uma jornada inicial nesta grande metanarrativa. Você e eu somos, portanto, criaturas totalmente dependentes de Deus. E se você volta um capítulo na sua Bíblia e vai para o famosíssimo texto de João 14, verso 6, o que você encontra ali? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu já disse mais de uma vez em outras gravações que o caminho é a verdade e a vida, que a verdade é o caminho e a vida, que a vida é o caminho e a verdade. Portanto, se você tem o caminho, você tem a verdade e a vida, porque tudo isso diz respeito à pessoa de Cristo. E nesse sentido, a filosofia não tem resposta, porque enquanto ela apresenta a verdade como um conceito que é mutável, que é relativo, nós temos na pessoa de Cristo a verdade. Portanto, Cristo é uma pessoa e, como tal, essa pessoa, Cristo, te abraça, ouve os seus clamores, as suas angústias, está sempre com você e, portanto, você nunca está sozinho, mesmo em meio a este grande conflito. Contudo, a pergunta permanece. Porque, mesmo com Cristo, mesmo nunca estando nós sozinhos, mesmo sempre tendo o auxílio do Espírito Santo, ainda vivemos em um mundo de pecado, de dor, de violência e destruição. Porque mesmo boas pessoas passam por questões tão ruins. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? É uma pergunta que muitos
fazemos. E é uma pergunta lícita, é uma pergunta extremamente relevante, uma pergunta que não cessa, que a cada geração se renova. E há muitos séculos os teólogos, os filósofos, os pensadores, de uma forma geral, têm refletido acerca dessa questão. Eu quero agora abrir a Bíblia com vocês em um relato histórico que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3. Se você abrir comigo Gênesis, no capítulo 3, nos versos 1 até o 7, você vai então perceber como se dá a entrada do pecado no mundo. Como se dá o conflito nesse nosso mundo. Diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Meus amigos, se a Bíblia restringisse-se aos capítulos 1 e 2, teríamos uma bela história, uma história linda, uma história maravilhosa. Se você prestou atenção, a primeira palavra do capítulo 3, no verso 1, é mas. Ou seja, aconteceu ali alguma coisa, ou haveria de acontecer alguma coisa. Há uma conexão importante. Há uma criação perfeita, bela, linda, maravilhosa. Mas a serpente sagaz, que ali aparece, atrapalha aquele idílico casal, naquele idílico jardim. É muito interessante que Ellen White, no livro História da Redenção, página 32, descreve dessa forma este contexto. Diz ela: Satanás assumiu a forma de serpente e entrou no Éden. A serpente era uma bela criatura com asas, e quando voava pelos ares, apresentava uma aparência brilhante, parecendo ouro polido. Você pode imaginar uma serpente voadora que parecia como de ouro polido, que tinha uma beleza que transcendia a beleza dos outros animais. Pois bem, ela não andava sobre o chão, mas ia de uma árvore a outra pelo ar e comia frutos como o homem. Eis o relato, a página 32. E ela termina com esta frase: Satanás entrou na serpente e tomou sua posição na árvore do conhecimento e começou vagarosamente a comer do fruto, ali seduzindo com falsas ideias Eva e, posteriormente, Adão, fazendo com que o primeiro casal caísse em pecado e trouxesse tristeza, angústia e desgraça sobre a terra. Assim entrou, meus amigos, o pecado no mundo. E como eu lhes disse há alguns minutos atrás, aqui eu estou falando de um relato histórico. Pela fé, nós compreendemos que um dia, num passado remoto, isto aconteceu de verdade. De fato, aconteceu de verdade. A serpente enganou Eva, acabou também por levar Adão ao pecado. Porém,
como um ser que outrora ocupava uma posição privilegiada no céu, acabou caindo de forma tão baixa e fez tantas coisas e ainda transtorna de tal forma a vida do cristão. Como é que nós podemos compreender pela Bíblia o relato da queda de Satanás? E como é que nós conseguimos compreender que um dia, num céu perfeito, numa atmosfera absolutamente maravilhosa, houve na mente de Lúcifer uma fagulha de pecado? E essa fagulha acabou se propagando de tal sorte que muitos anjos, 1/3 deles, acabou atentando à rebelião de Lúcifer, que acabou chegando até o nosso planeta, fazendo com que Eva e Adão pecassem e toda essa história triste de nosso mundo se desse. Pois bem, ao longo dos séculos, muitos teólogos e muitos filósofos também tentam responder a esta pergunta. Agostinho de Hipona, nos primeiros séculos da história do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, na verdade, já passou muitas horas pensando nessa resposta. E ele simplesmente chega à conclusão de que é impossível saber, ao chamar esse episódio de um grande mistério da fé. Um grande mistério da fé. Em um mundo perfeito, em um mundo onde nunca nenhuma criatura havia pecado, nunca nenhuma criatura havia caído, era um ambiente de louvor e de adoração, se dá esta fagulha. Embora seja impossível a nós, seres humanos, entendermos o que ali aconteceu, o fato é que isso aconteceu. E até hoje nós sofremos neste mundo de pecado e de violência. Contudo, graças a Deus, nós temos a própria Bíblia que nos explica e a própria fé que nos leva a compreender que, afinal de contas, o grande conflito teve já um grande desfecho na cruz do Calvário. E Cristo foi enviado, deixou o trono da graça, tornou-se homem de dores neste mundo de pecado e morreu por você e por mim, sem que nós mereçamos, sem que nós tivéssemos feito qualquer coisa, ou que pudéssemos, ou que podemos fazer qualquer coisa para pagar. Tudo o que nós temos que fazer é agradecer a Cristo, agradecer a Deus e viver uma vida em conformidade aos ditames da Bíblia Sagrada. Nós precisamos agradecer a Deus vivendo uma vida santificada, uma vida que faça com que Cristo fique feliz por nós. Ele que é nosso mediador, Ele que olha por nós, para que tenhamos, então, dessa forma, entre aspas, o nosso pagamento, por assim dizer, né? Embora seja impossível pagar. Pois bem, agora eu quero fazer aqui aos senhores, às senhoras que estão me assistindo, um adendo muito importante. Deus não pode produzir pecado. Simplesmente não pode, porque Ele é absoluto, Ele é perfeito. Não existe condição de você sequer imaginar que o pecado que recaiu sobre o primeiro casal foi culpa de Deus. Justamente foi essa a conclusão que Agostinho de Hipona chegou lá no 4º século, quase no 5º. Deus não é o culpado pelo pecado, é o ser humano. O livro de 2 Samuel, no capítulo 22, verso 31, diz o seguinte explicitamente: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Portanto, Deus não pode produzir pecado, porque Ele é perfeito. Deus não pode promover o pecado, nem encorajar o pecado também. Ele é totalmente santo e não poderia endossar tais atos contra
o seu próprio caráter. Portanto, Deus não produz, não produziu, não produzirá o pecado. O pecado não é culpa de Deus. Deus não endossa o pecado. Deus não compactua com o pecado. No livro de Abacuque, no capítulo 1, verso 13, nós lemos o seguinte: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Note que aqui o próprio profeta Abacuque está questionando o Senhor nosso Deus. Deus pode permitir o pecado. E são muitos os exemplos disto na Bíblia. Quando, por exemplo, José é vendido por seus irmãos. Contudo, este mesmo Deus que permite o pecado pode transformar o mal em bem. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 50, verso 20, você lê comigo que Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e falou ao coração. Contudo, voltemos ao início. Nós acabamos de falar, ao lermos e comentarmos acerca de Gênesis 3, o início do grande conflito na terra. Agora, vamos tratar brevemente sobre o início do grande conflito no céu. Se você abrir comigo 3 textos em paralelo, você vai encontrar essas informações na Bíblia. Eis os textos: Ezequiel 28, versos 12 a 18, Isaías 14, versos 12 a 14, e Apocalipse, capítulo 12, versos 7, 8 e 9. Então, eu gostaria de brevemente ler com vocês esses textos. Por favor, o primeiro deles no livro de Ezequiel. Se você puder abrir comigo, Ezequiel 28, versos 12 a 18. Diz o seguinte, Ezequiel 28, versos 12 a 18. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o curbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Tu eras, preste atenção agora, tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Nós não temos muito tempo hoje, mas o capítulo 28 do livro de Ezequiel diz respeito a profecias contra o rei de Tiro, do ponto de vista histórico. Mas nós podemos entender nesta sessão uma aplicação que transcende este governante terreno e que está falando aqui pelos termos utilizados do próprio Satanás. Então, analise aí com mais calma, basicamente, Ezequiel 28, versos 12 a 18. E agora leia comigo Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. O texto fala deste mesmo ser criado por Deus em um mundo perfeito, em um ambiente perfeito, que, por algum motivo desconhecido, uma fagulha se dá em sua mente e essa fagulha o leva a pecar, uma fagulha de pecado, uma fagulha, de inveja, de desejo de poder.
alguma coisa que simplesmente não fazia o menor sentido e que não combinava com a atmosfera do céu. Diz assim Isaías 14, versos 12, 13 e 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. E até li o verso 15 para você perceber alguma conclusão aqui em relação ao texto lido. Falamos aqui novamente da queda de Lúcifer, o outrora anjo de luz, que tinha uma relevância, que tinha poder e autoridade num céu perfeito, como de fato deve ser e é o céu. Mas que por algum motivo Lúcifer se perdeu. E agora, basicamente, abramos no livro de Apocalipse, capítulo 12, um verso bastante conhecido que, na verdade, trata sobre a ascensão de Cristo e também sua entronização. Contudo, se nós olharmos para a referência geral, aqui o contexto é de guerra no céu. E provavelmente esse texto você conhece, quem sabe de cor, é um texto muito famoso, um texto muito conhecido, que diz o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, meus amigos, eis aí os dois combatentes, os dois protagonistas do grande conflito, Deus e os seus anjos, e o diabo e o seu séquito horrendo de seguidores. E em meio a este grande conflito está você. E eu lhe digo o seguinte: você precisa hoje, neste momento, escolher um dos lados do conflito. Na verdade, você já participa deste conflito e já está atuando de um ou de outro lado. Mas aqui o meu apelo é muito simples. Arregimente-se no exército de Cristo. Você tem uma luta a batalhar. Você tem uma guerra a vencer. Este conflito cósmico se dá em todas as relações neste mundo material, físico, perceptível por toda criatura. Em 1888, Ellen White escreveu um clássico, justamente O Grande Conflito, onde ela fala deste conflito, desde a queda de Jerusalém até, indo um pouquinho além, para um futuro próximo, imaginamos pela fé, até a volta de Cristo. Narrando grandes fatos da história, da antiguidade, do medievo, da modernidade, da contemporaneidade, e indicando esses fatos à luz do grande conflito. Não existe neutralidade aqui. Ou você está junto com Cristo em seu exército, ou você está junto com o inimigo de Deus no exército. Estranho à vontade de Deus, estranho ao céu, estranho a tudo aquilo que procede de Deus. Por isso, meu amigo, a coisa é séria. A batalha está terminando, a guerra está terminando, e nós sabemos pela história que quando uma guerra se aproxima do final, esta guerra tende a ser muito mais violenta, tende a ser muito mais entrincheirada, tende a ser muito mais mortal. E é precisamente este ponto
quase final da grande guerra, de muitas batalhas entre Cristo e o diabo, está se dando agora, e você faz parte privilegiadamente deste mundo, porque certamente terá o grande privilégio, o grande prazer de ver Cristo retornando nas nuvens dos céus. Agora, o fato é que a partir do momento em que o ser humano cai, que o ser humano deixa Cristo, que o ser humano abandona a fé, a igreja, a Bíblia, que ele tenta viver por si mesmo, como se ele próprio fosse o Criador, como se não houvesse um Deus, então ele torna-se depravado, ele torna-se basicamente perdido, sem luz, vivendo dissolutamente. E é precisamente sobre isto, com detalhes interessantíssimos, perturbadores, porque muito claros, muito simples de se compreender, Paulo escreveu no livro de Romanos. Se você abrir comigo Romanos no capítulo 1, no verso 18 em diante, nós lemos que basicamente a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E Paulo vai dizer que, ao longo deste capítulo, que como homens e mulheres se deturparam, tornaram-se depravados, abandonaram Deus, eles então passaram a adorar objetos, aves, quadrúpedes, répteis, enfim, e isso foi transformando o coração humano, e muitos atos abomináveis, muitas ações abomináveis, como no verso 24, depois no verso 26, não temos tempo de ler agora, perversões sexuais, inclusive, tudo isso se dá em um mundo de pecado, em um mundo de tristeza, em um mundo dominado pelo pecado. Contudo, meu amigo, a grande questão é que, desde o início, Cristo não deixou os seus filhos e filhas vagando por este mundo sem que tivessem a esperança de um Redentor, daquele que traria essa possibilidade de salvação, daquele que na verdade veio e pagou o preço de todo esse pecador. Cristo morreu para que tenhamos a possibilidade plena de salvação. E na cruz do Calvário ficou claro para os anjos caídos, para os anjos no céu e para todo mundo que o grande conflito teve em seu Calvário, no Calvário de Cristo, uma luta final. Por conta deste grande conflito, Satanás tenta subverter o governo de Deus e até mesmo destruir o próprio Deus. No Calvário, esta controvérsia cósmica chegou ao seu ponto mais evidente. O amor e a fiel obediência demonstrados por Cristo ali na cruz, face à crueldade de Satanás, assegura a derrota final do mal. Meus amigos, Ellen White certa vez sugeriu que nós deveríamos refletir continuamente acerca da paixão de Cristo, do absoluto sacrifício que o homem-Deus fez por cada um de nós, homens e mulheres de todas as gerações, independente do contexto social, da língua, da nação, independente das suas perspectivas, Cristo morreu para que todo mundo pudesse obter a salvação. Você pode ser ainda hoje, quem sabe, um escravo do pecado. Você pode ainda hoje estar do lado errado deste grande conflito. Você, quem sabe, pode imaginar-se longe demais de qualquer possibilidade de resgate, mas
quero dizer a você que você está errado. Não há longe demais para Deus. Ele está disposto, sempre disponível e sempre ativo para ir onde você está. Porque, como eu disse no início, se você sente este desejo de se voltar para Deus, de mudar a sua vida, então você já foi encontrado por Cristo, porque na verdade você nunca esteve perdido para Ele. Ele nunca esqueceu o seu nome. Ele nunca deixou de se preocupar com você. É isso mesmo. Portanto, meu querido, converta-se a Deus. Observe novamente os ditames, as normas da Bíblia Sagrada. Volte a conversar com Deus. Volte a ir à igreja. Volte a ouvir os sermões, quem sabe no Novo Tempo, no YouTube, na igreja do NASP, na igreja adventista, que você tem maior afinidade, proximidade, amizade. Mas, meu amigo, o fato é que estamos no fim do grande conflito. E por conta disso, o conflito está, como eu disse antes, muito mais forte, muito mais aflitivo, muito mais violento. E o abraço de Deus está ao seu alcance. Eu costumo dizer que Deus sempre nos pede duas coisas. E em várias gravações ou participações aqui neste mesmo estúdio em Escola Sabatina, eu disse isso. Deus nos pede apenas e tão somente duas coisas. Ele pede que nós conversemos com Ele através da oração e pede que nós conversemos com Ele através da leitura da Bíblia Sagrada. Independente de seu conhecimento bíblico, de sua profundidade na leitura das Escrituras Sagradas, Deus nos pede gentilmente, amorosamente, que nós conversemos com Ele, como assim falamos com nossos grandes amigos, e pede que leiamos o seu texto sagrado. Assim fazendo, nós conheceremos a verdade e seremos libertados pela verdade que transcende em muito, como conversamos no início, um conceito filosófico. Porque se trata do próprio Deus, homem, que quer abraçá-lo e quer amá-lo e que de fato o ama. Nesse sentido, você se posiciona do lado certo do conflito. Você consegue perceber claramente que o inimigo de Deus quer transtornar a lei de Deus, quer perverter a lei de Deus. Ele próprio quer se tornar o próprio Deus. Ele próprio quer dizer que não há Deus, que você pode viver como você quiser, que não há nada que você possa fazer, que você está perdido demais, longe demais. E tudo isso é mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Cristo está próximo. Buscai e invocai o Senhor enquanto Ele está próximo, enquanto Ele está perto. O grande conflito indica que há muito amor de Deus para cada um de nós. E que Deus de fato é amor. Assim começa Ellen White com o livro Patriarcas e Profetas. E assim termina Ellen White no livro O Grande Conflito. Portanto, nós podemos ter a certeza absoluta do grande amor de Deus e tenha a certeza absoluta de que Deus não produz o pecado, Deus não compartilha do pecado, Deus não endossa o pecado, mas Deus permite e pode transformar o mal em bem, como já fez tantas vezes. Portanto, meu amigo, esteja do lado certo neste grande conflito e compreenda a mensagem de Deus para você na Bíblia Sagrada. Que Ele hoje possa te abençoar, que você possa andar com Ele, que você possa se restabelecer nesta sua vida, que você possa ser feliz e perceber que não está sozinho. Portanto, que Deus te abençoe, que você possa fazer as perguntas existenciais que abriram este pequeno sermão e respondê-las do ponto de vista bíblico, respondê-las como João
respondeu no capítulo 14 e no capítulo 15 de seu evangelho, com fé, com sabedoria, sabendo que há um Deus no céu que está muito prestes de voltar, de vir. E nós podemos desde agora já ouvir os sinais que indicam esta volta. Que Deus o abençoe, que Deus o ilumine e que você não deixe de ler esses textos que agora conversamos, percebendo a brevidade da volta de Cristo. Vamos orar? Senhor bom Deus, querido e amado Pai, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado pelas bênçãos. Seja conosco e que possamos cada vez mais e melhor conhecê-lo e perceber que existe um grande conflito e que precisamos tomar lado junto a Ti neste conflito que se encerra em breve. Seja conosco, perdoando os nossos pecados e nos dando força para ler a Tua palavra e conversar contigo em oração. Abençoe-nos hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.